Olá meu caro, olá minha cara, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Não perca! Olá pessoal, hoje nós estaremos estudando o capítulo número 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, vou começar a leitura do capítulo 2. A partir do primeiro verso, nós lemos o seguinte: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de o conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Bom, para quem está começando agora, se você quiser acompanhar, 2 domingos atrás nós estudamos o primeiro capítulo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você que está chegando por esse vídeo aqui, recomendo que você assista o primeiro inicialmente. No primeiro capítulo nós falamos um pouco sobre Jesus, um pouco sobre o grande mistério, a grande revelação que foi dada a respeito da pré-existência, a respeito da divindade da pessoa de Cristo. E nesse capítulo 2 de Colossenses a gente vai avançar um pouco esse assunto aqui. Então, basicamente, no comecinho aqui nós tivemos uma apresentação, Paulo falando um pouco dos seus motivos aqui também, para que eles permaneçam especialmente unidos. Okay? A partir do versículo 4 começam algumas dicas interessantes. Acompanhe aqui comigo. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Hoje, especialmente, nós vivemos um tempo onde o discurso ele tem um valor muito grande. Muita gente, o pessoal até costuma brincar, falar que a pessoa tem muita lábia. Hoje nós vivemos uma sociedade que ela é muito apaixonada pelo discurso, ela é muito apaixonada pela retórica, pela forma de se expor. E muitas vezes, o que o próprio texto fala aqui, para a gente não se enganar com esse discurso bonito, que as coisas não funcionam dessa forma, Você vê, por exemplo, hoje, alguns palestrantes motivacionais, não que estejam errados, não quero aqui ser chato contra essa palestra motivacional, mas se você pegar, por exemplo, um palestrante motivacional que vai numa empresa, a empresa paga horrores, paga uma fortuna para isso, ele vai para falar o óbvio, para falar algumas obviedades assim absurdas, mas a forma como ele se expressa, o seu carisma, é aquilo que acaba ganhando a multidão. Então pode pensar, você vai pegar, mas o que ele agregou para a nossa vida? Algo bom? Talvez teoricamente não muita coisa, mas a forma apaixonada como ele falou acabou te convencendo de algo que em teoria não tem nem muita profundidade. Mais uma vez, não quero dizer que isso seja uma prática equivocada, Eu acho que há momentos onde realmente a gente precisa talvez de um pequeno discurso de motivação, mas o fato por trás aqui é que algumas pessoas estavam usando esse discurso apaixonado, essa forma de falar, para expressar coisas que não tinham fundamento algum. Muitas pessoas hoje vêm apresentar algumas crenças, algumas filosofias para a gente, que nós devemos pôr à prova tudo que nós acreditamos, tudo que nos é falado. E muitas vezes as pessoas hoje elas não têm esse costume. Por exemplo, alguém vai te contar uma coisa. E as fake news, Nós vivemos nesse período de pós-verdade, onde as fake news acontecem a partir daí. Você recebe uma mensagem, algo totalmente assim aleatório aqui, O remédio ABC causa convulsões, por exemplo. Fala, nossa, remédio ABC causa convulsões. Você não se preocupa em pesquisar para saber se é verdade. Você vai pegar e aí você acrescenta aquele texto. Olha, não sei se é verdade ou não, mas recebi, estou repassando. O remédio ABC causa convulsão. Ou seja, você recebeu um discurso, você não procurou se aprofundar e você está espalhando. Então o apóstolo Paulo ele é muito forte nesse sentido também. Nós devemos trazer isso de reflexão para a nossa sociedade, nesse começo do texto aqui, de que nós devemos buscar conhecimento, buscar base daquilo que nós estamos ouvindo. Até o próprio evangelho, Se eu estou ouvindo, nós que somos cristãos, se eu estou ouvindo um pastor falar e de repente ele fala alguma coisa que parece que não faz muito sentido no contexto bíblico, eu tenho todo o direito de questionar. Esse é o nosso ponto. Então nós não devemos simplesmente aceitar as coisas só porque alguém mais bonitinho, ou com uma retórica, ou com um discurso, uma dialética um pouco mais desenvolvida falou. Nós devemos aprender a sermos pessoas sábias. Nós devemos saber ouvir,
Nós devemos saber pesquisar todas as informações que nós recebemos. Então, Paulo faz uma crítica nesse sentido também de algumas pessoas que basicamente estavam tentando enganar outros aqui nesse contexto. Não é muito claro exatamente qual era o tipo de seita ou qual era o tipo de crença que estava envolvido aqui. Alguns estudiosos dizem que há um misto de um certo judaísmo, né, alguns judaizantes, né, que queriam trazer elementos do judaísmo de volta para o cristianismo, e ao mesmo tempo dos antigos cultos de mistério, talvez dos primeiros movimentos gnósticos, alguns movimentos que a gente vai ver um pouco aqui no final do capítulo. Então não é muito certo qual exatamente era a seita que estava envolvida aqui nos Colossenses. Mas, continuando nosso texto aqui para a nossa reflexão. O versículo 4, né, que eu li, eu disse isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A segunda parte, aqui a partir do versículo 6, algumas bíblias trazem uma divisão aqui. A minha, por exemplo, eu estou lendo a versão NVI, ela diz um tema aqui, livros do legalismo por meio de Cristo. Então nós lemos aqui a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Esse é um ponto fundamental, tá? Essa é uma aula que tem como objetivo apresentar o cristianismo e apresentar o texto cristão. E para nós cristãos, o cristianismo não tem que ser encarado simplesmente como é um elemento, é um personagem inerte que eu pego algumas coisas boas e levo para a minha vida. Se você tem essa visão de Cristo, faça o que você bem entender. Porém, não é essa a versão ensinada pelo texto bíblico. A versão ensinada pelo texto bíblico é que Jesus não é simplesmente aquele guia, aquele espírito de luz, mas ele é o Senhor de nossa vida e também, né, falando assim de uma forma mais filosófica, há uma cosmovisão cristã completa. O que é uma cosmovisão? Uma visão de um todo. Então, Cristo é aquele que dá a explicação para todos os elementos. Por quê? Como nós vimos no capítulo anterior, as coisas foram criadas por intermédio dele e por ele, como Paulo também cita na sua epístola aos Romanos. Então, Cristo é a cosmovisão, ou seja, Cristo é a chave de interpretação de toda uma realidade. A partir daí. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Só abrindo um adendo aqui, por que ele está usando essa linguagem da circuncisão? Lembrando que havia alguns judaizantes aqui que estavam querendo retomar alguns costumes judaicos, e a circuncisão, né, que hoje em dia talvez seja mais conhecido como a fimose, né? Você fazer uma incisão, tirar a fimose, ela era já uma prática aqui do Antigo Testamento, como forma era um rito, né? Um ritual de passagem para a criança entrar aqui dentro desse contexto judaico. E ela acabou se tornando de fato um mandamento, ou seja, o judeu tem que ser uma pessoa circuncisada. Quando uma pessoa vinha de uma outra nacionalidade, mesmo que fosse adulta e quisesse se tornar judeu, ela seria circuncidada também. Então, por isso que ele faz essa referência de que a nova circuncisão agora é através de Cristo. É uma circuncisão, de certa forma, espiritual também. Ok? Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Um outro símbolo também da ressurreição através do batismo. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Ou seja, falando aqui, né, a respeito de como a lei é algo rudimentar. Em nenhum momento o Novo Testamento ele vai falar que a lei ela foi totalmente inútil, que a lei é totalmente inválida a partir daí. O que nós entendemos, né, e que nós devemos crer na progressão da revelação bíblica. Ou seja, aquilo que os profetas, aquilo que Moisés, aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, era uma sombra, era uma progressão daquilo que viria através da sua plenitude na pessoa de Cristo. Então nós entendemos que a lei, né, eu comentei isso no capítulo passado, o próprio Cristo, quando ele fala que ele não veio para destruir a lei e os profetas, ele veio para cumprir. E a palavra cumprir, como eu havia comentado também, né, a tradução grega desse plerosai, dá a ideia de uma complementariedade. Ele está vindo para complementar eventuais buracos, né, porque tudo começa com rudimentos para depois receber um acabamento mais sólido. Então imagina você, por exemplo, numa construção de uma casa. Você não vai começar pelo teto, você não vai começar pela parede, você vai começar pela fundamentação, pelos fundamentos da casa. Agora, a partir do momento que eu já tenho a parede, eu não preciso cavar buraco de novo para fazer o fundamento. Eu não preciso de um outro fundamento. Então, por isso que nós também não ignoramos o Antigo Testamento como fundamentação total da fé cristã. Seguimos aqui, então, na nossa leitura. Com base nisso, então, a partir do versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então ele não está dizendo exatamente o que havia aqui, mas havia de certa forma uma adoração a anjos. Nós entendemos que os anjos existem, eu particularmente creio na presença dos anjos, porém em nenhum momento do texto bíblico, e mesmo em nenhum momento da própria passagem de Cristo, é nos dado esse direito de adorar os anjos. Nós entendemos que os anjos são servos de Deus assim como nós, tá? E Deus pode usar os anjos para fazer aquilo que bem entende conosco, muitas vezes. Então eu acredito que Deus manda anjos muitas vezes para nos dar recados, para nos salvar de alguma situação. Agora, o que havia aqui na antiguidade era uma certa adoração aos anjos, que também são criaturas de Deus. Então isso também é proibido aqui de acordo com os ensinamentos de Paulo. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, né, fazendo uma crítica sobre essas pessoas específicas que estavam trazendo esse tipo de crença. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, falando aqui da filosofia antiga, né, das sabedorias antigas, porque como se nele ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Há alguns ensinos, né, e lembrando que nós estamos falando aqui dos primeiros séculos, né, depois de Cristo, há alguns ensinos, principalmente alguns ensinos gregos, onde nós somos levados a nos afastarmos da matéria, afastarmos daquilo que é material e de alguma forma buscar uma purificação da matéria. E aí nós vemos, por exemplo, a ideia do isolamento, né, a ideia de você viver numa caverna, de viver em algum lugar, indefinidamente para que você alcance um certo nível espiritual, como forma de sacrificar algumas coisas da carne. A gente vai ver nos últimos versículos aqui que isso não tem valor, isso não vai resolver o problema da questão. Ou seja, não é eu me abster de alguma coisa, né, nesse sentido religioso da palavra, que vai resolver o meu problema com relação a isso. Isso não traz, não me deixa, não me transforma num ser mais elevado do que aquilo que nós temos entendido. Ou seja, não é a prática disso que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Bom, a partir do versículo 22, né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Ou seja,
por mais que essas práticas de alguma maneira tragam talvez aquele sentimento de eu sou mais espiritual porque eu me abstenho de determinados alimentos, por exemplo, eu sou melhor do que os outros. Não. Se você está se abstendo de alguns alimentos por uma questão de saúde, é uma coisa. Agora, a prática espiritual de eu não misturo com esse tipo de alimento porque isso me traz uma contaminação espiritual, a palavra está dizendo aqui que não tem fundamento. Isso aqui não é algo fundamentado dentro dos ensinamentos cristãos. Se tem fundamento em outras religiões, não cabe aqui discutir, né? Lembrando que nós estamos dentro de uma cosmovisão cristã, e dentro da cosmovisão cristã isso realmente não tem fundamento nenhum. Eu não me torno melhor do que alguém porque eu como ou deixo de comer determinados alimentos. Então o apóstolo Paulo ele encerra essa primeira parte aqui, esse segundo capítulo, de forma bastante enfática, de que essas regras de pode e não tem valor nenhum. E de fato a gente vê que as regras elas são rudimentos. Por exemplo, quando você está andando de carro e você passa na frente de um hospital, você vê uma placa de trânsito lá, proibido buzinar. É uma lei, a lei, né? Proibido buzinar. Para que serve aquela lei? Para que as pessoas que não sabem, por exemplo, que ali é um hospital, apesar de repente pode estar meio óbvio, né? Para que as pessoas sejam proibidas de buzinar para não incomodar as pessoas que estão ali em tratamento. Agora vamos pensar na raiz. Por que essa lei foi feita? Para favorecer ou para amenizar o sofrimento daqueles que estão doentes, por exemplo. Agora, se você é uma pessoa que conhece esse fundamento, eu preciso de uma lei me proibindo de buzinar na frente de um hospital? Se eu sou uma pessoa consciente? Não. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Essas leis, essas proibições, elas só são válidas para as pessoas que estão ali engatinhando na fé. É aquele começo. Uma vez que você alcançou a plenitude em Cristo, né, essa lei de pode e não pode, hoje em dia eu canso de responder algumas pessoas que dizem mas crente pode isso, crente pode aquilo. Meu amigo, não há um livro de regrinha daquilo que pode ou daquilo que não pode. Né? O próprio apóstolo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, é muito fácil você seguir uma religião de cartilha. Então, o cristianismo não é uma religião de cartilha definitivamente. Então, se você quer ser um cristão, você tem que estar com a mente aberta para interpretar as situações. Por exemplo, posso fazer determinada coisa? Não sei, vamos analisar o que isso vai gerar, né? O que vai ofender alguém, como é que funciona. Então a coisa não é simplesmente binária, posso ou não posso. Ela é muito mais avançada e ela trata da questão da consciência. Bom, meus caros, na aula de hoje eu fico por aqui. Esse é o final do nosso versículo 2, né? No domingo que vem, então, nós prepararemos o capítulo 3 e na sequência o capítulo 4, ok? Recomendo que você já antecipe, já faça essa leitura. E se você gostou desse vídeo de alguma forma, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe, mande essa mensagem para os seus amigos e desejo que Deus o abençoe ricamente, que você tenha uma semana abençoada. Amém? No céu.